E aí, pessoas? Agora a Adriana saiu, entrou eu lindamente. Então, assim, eu não sei se trocou muito aluno, mas só lembrando, eu sou o professor Paulo Henrique, trabalho também no departamento de Genética, Ecologia e Evolução. Como vocês podem ver, o Alzheimer está chegando, demora para lembrar o nome das coisas. E aí, agora, então, vou ficar com esse segundo bloco da disciplina, né, de EPO 1, para contar mais umas groselhas para vocês, tá bom? Então, galera, eu procuro dividir as minhas gravações de uma mesma aula, eu subdivido em conjuntos menores de gravações para vocês conseguirem assistir esse negócio um pouco mais compartimentado. Porque se tiver que ficar na derrota de meia hora, 50 minutos, olhando para o YouTube direto, às vezes até mais, para uma única aula, eu acho muito desgastante. Eu também estou arrasando no vocabulário com desgastante. Uh, mas então eu tento compartimentar. Aí, para essa especificamente, que é metapopulação, vão ser 4 vídeos, tá? Essa é a parte 1. A parte 3 e 4, se eu não me engano, elas duas são menorzinhas, essa média e a 2 um pouquinho maior, tá bom? Mas é isso. Então, além dessas 4 aulas, vai ter uma atividade para vocês fazerem no Moodle, mas eu vou avisar bonitinho por mensagem. Então tá bom, pessoas. Então olha só. Seguindo o cronograma, vocês estavam vendo uma série de informações sobre populações. Então o que é população, tabela de vida, genoma populacional, esse monte de coisa. Assim, para quem já ouviu falar de mim, eu tendo a ser um pouco desbocado. Eu tentarei me segurar por quê? Porque tá gravando, eu não quero tomar processo, entendeu? Mas não é xingando o aluno, não. Porque eu falo uns palavrão de vez em quando, às vezes eu erro a conjugação como agora. Mas, então, talvez eu fique um pouco mais sério, como é normal. Tô tremendo aqui para isso. Mas quem já me conhece não assusta, não, porque agora eu virar pessoa séria para gravação. Mas voltando, então vocês viram na parte do Adriano, no finalzinho, um monte de informações sobre como populações variam, tá bom? Só que uma coisa super importante é que nesse primeiro passo da ecologia de populações, quando ela começou, de fato a gente olhava para uma única população, tá? Então, vamos lá. Nessa parte que a gente vai falar de metapopulação, a gente vai meio que mudar um pouquinho a hierarquia de observação dos indivíduos que vão constituir a população. Mas no passo a passo a gente chega. Então, num primeiro momento, a única coisa que eu quero que vocês imaginem é o seguinte. Pensa, você concursado lindamente, virou gestor de uma unidade de conservação. Isso aqui é um mapa muito bem feito, aéreo, da unidade como um todo. Mas, Paulo, são só uns rabiscos aqui no PowerPoint. A aula é minha, eu monto o rabisco do jeito que eu quiser, você usa a imaginação aí, caralho. Então, pensa o seguinte. Isso aqui seria a área total da unidade de conservação, todo esse quadrado verde claro, eu gosto de tom sobre tom. Mas os fragmentos de mata que existem nessa região vão ser esses 6 fragmentos aqui. Deve ter 400, eu contei certo. Esses 6 fragmentos que eu botei como letras, tá bom? A, B, C, D, E, F, tá? E aí, essa região aqui é uma região de exploração. Então, é uma região que não tem fragmento florestal, tá? É uma área mais baixa, que pode ser usada para outras atividades, beleza? Então, se você fosse um gestor de uma unidade de conservação como essa, você teria que pensar, então, como é que você vai manejar essa unidade, porque ela basicamente são fragmentos desconexos uns dos outros por uma região aqui que a gente chama de matriz, que é onde eles estão imersos, que tem um hábitat diferente, tá? Dependendo da espécie, a gente diria que é uma região de não habitat, a espécie nem usa, e dependendo da espécie, ela vai usar um pouco, tá? Então, a questão toda, se você tivesse que gerenciar uma área dessa, e existem unidades de conservação assim, a questão é que tipo de estratégia, de abordagem, de manejo e de monitoramento você faria, tá bom? E, bom, por que eu estou mostrando isso? Isso vai ser atividade, mas além disso, porque quando a gente olha para algo que é espacialmente explícito, algumas fichas novas começam a cair. E se a gente pensar em população, uma ficha espacial vai cair aí. Então, pensa o seguinte, quando a gente olha para a população, a definição dela, vocês viram que o Adriano deve ser algo muito próximo disso aqui, de que a população é um grupo de organismos de uma mesma espécie que coexistem em um dado local, em um determinado período de tempo. Tá? Essa eu tirei lá do Krebs, se não me engano, é a Economia da Natureza. Tá? Então,
quando olhar para uma população de uma espécie qualquer, imagina que é um cilindrozinho aqui, uma espécie de cilindro, a espécie é minha, vai ser do que eu quiser, tá? Então, uma população vão ser vários indivíduos desse cilindro que coexistem em um determinado local por um determinado período de tempo, ou seja, esses indivíduos podem interagir entre si, tá? E aí, se a gente pensar então em dinâmica de população, principalmente em como deve ser a variação do número de indivíduos ao longo do tempo, quando eu estou pensando, eu olho para cima. Eu vou cortar, às vezes, o raciocínio. E eu descobri que na câmera fica uns olhos brancos assim, maravilhoso, entendeu? Vocês podem, inclusive, contar quantas vezes isso acontece, depois a gente brinca de fazer um teste aí disso aí, tá? Mas voltando para a população. Então, quando a gente pensa na dinâmica, né, ou seja, como é que é o sistema de variação do número de indivíduos ao longo do tempo, essa variação ela vai ser regida por 4 grandes mecanismos, né? Vocês com certeza já viram isso aqui, que vai ser natalidade e mortalidade, então quantos nascem, quantos morrem, e além disso, um mecanismo que é mais espacial, que é imigração e emigração. Então, quantos chegam e quantos saem. Então, no fundo, o número de indivíduos numa população, numa determinada unidade de tempo, depende do balanço desses 4 processos aqui, tá? Arrasei agora na fala. Depende do balanço dos 4 processos. Tudo bem? Tá. Então, se a gente olha para a população, baseado nessas explicações, o tempo todo a gente está pensando nisso aqui. É como se fosse uma grande área que vários indivíduos daquela espécie vão poder interagir. O grande ponto aqui, a grande sacada, depois de um tempo, é de que dificilmente o habitat, ou o espaço no qual os indivíduos se encontram, ele vai ser homogêneo. Então, se a gente pensar no fragmento florestal, dificilmente vão ser as mesmas espécies de planta distribuídas ao longo de todo o local. Muito provavelmente ele vai ser uma coisa mais assim, tá bom? Então, por exemplo, a composição do solo deve mudar, vão ter corpos d'água, que isso aqui é um rio, acredita em mim. Então, vão ter corpos d'água passando e várias outras variações, sejam de clima, de ambiente, que vão gerar composições, por exemplo, de plantas diferentes. Tá? E se eu gero composição de planta, com a mesma espécie de planta, isso já gerou uma variação na população. Então, imagine que esse cilindro aqui, ele tem algumas áreas em que ele ocorre preferencialmente, porque o hábitat é mais adequado para ele, e tem outras áreas que o hábitat não é tão adequado. Se o sistema varia espacialmente, muito provavelmente a população também vai variar espacialmente. Por exemplo, pode acontecer uma coisa assim, ó. Tcharam! Tudo bem? Então, imagina que ele ocorre bem nesse tipo de ambiente, nesse daqui e que é o mesmo, né? Nesses dois aqui. Mas esses outros ambientes são inadequados. Então, mesmo que seja uma única área que tem um habitat que os indivíduos dessa espécie conseguem transitar, a população como um todo acaba ficando dividida. Então, por exemplo, isso aqui pode ser uma população. Essa aqui outra, porque tem um riacho ou um rio dividindo. Aqui uma populaçãozinha, outra um pouco maior, e outra cá na frente separada. Tudo bem? Então, se a gente olhar para a população como um todo, dificilmente todos os indivíduos que a gente encontra pertencem à mesma população. Ela deve ter uma variação espacial. Beleza, até aí? Então, olha só, o primeiro passo aqui para a gente entender ou chegar lá em metapopulação é de que populações de qualquer espécie dificilmente vão ser homogeneamente, treinei esse negócio, distribuídas ao longo do espaço, tá bom? E aí, recado principal, espaço é importante. Características que variam espacialmente afetam onde os indivíduos de uma população vão ser encontrados. E em 70, já na década de 70, esse senhorzinho aqui chamado Richard Levins, ele já percebeu isso, ele notou que essa variação é provável de acontecer para várias espécies. E ele começou a chamar isso então de populações de populações. Então a gente teria várias populações separadas no espaço e que podem ter algum tipo de comunicação entre si. Comunicação é quando um indivíduo de uma população vai para outra. E o nome disso? Ele chamou então de metapopulação. Então toda vez que a gente vai falando de populações espacialmente separadas, mas que podem ter troca de indivíduos esporádicas ao longo do tempo, a gente está falando de uma metapopulação, e foi exatamente a definição que o Richard Levins deu lá na década de 70, tá bom? Agora que eu vi que eu estou girando minha cadeira, para mostrar que eu sou rica aqui, ó, tá passada, comprei 50 vezes dividido no carnê, mas ninguém precisa saber. Por quê? Porque eu tô velho e a coluna dói com cadeira normal.
Então, olha só, o Richard Leibniz veio aqui e cunhou o termo metapopulação, ou seja, um conjunto de populações que vão apresentar um pequeno nível de conexão devido à migração de indivíduos entre as populações. Então, sempre que vocês pensarem em metapopulação, a gente vai estar pensando então em grupamentos de indivíduos, cada um formando uma população, separados no espaço, e indivíduos de uma população eventualmente migram para outra. Então, elas têm um certo grau de conexão, e aí, tendo essa conexão, a gente chama de metapopulação. Se a conexão for zero, não é metapopulação, são duas populações distintas, tá bom? Então é importante que tenha uma quantidade baixa de conexão. Ah, mas Paulo Henrique, o que é baixo? Uai, a troca de indivíduos entre as populações se espera que ela seja mais rara do que a movimentação de indivíduos dentro da população. Beleza? Aí a gente já consegue definir então o que seria esse baixo. Tá, e o que acontece? Ecólogo adora criar modelos matemáticos para tentar formalizar alguns processos que a gente começa a imaginar. Então, espero que vocês concordem comigo, porque é um vídeo, vocês vão ter a opção, mas quando a gente pensa, então, que populações separadas espacialmente podem ter trocas de indivíduo entre elas, a dinâmica de troca de indivíduos entre as populações deve ser importante para manutenção dessa metapopulação como um todo. Por exemplo, algumas populações podem eventualmente vir a extinguir, outras regiões podem ser colonizadas e novas populações vão ser formadas. Então, a dinâmica, o número de indivíduos da metapopulação como um todo deve depender de como as populações se conectam. Tá? E aí tem uma série de hipóteses que tenta prever, então, como é que essa dinâmica deve acontecer. E muitas delas os autores formalizaram isso, ou seja, eles criaram modelos matemáticos, equaçõezinhas, que vão, a gente fala pequeno diminutivo, vai parecer que é fácil, tá bom? Mas essa daqui não é complicada mesmo não. Então, eles criam esses pequenos conjuntos de equações que tentam representar o que a gente montou de forma verbal, tá bom? Então, o primeiro modelo foi esse modelo do Leibniz, e que é um modelo super importante para a gente começar a entender, então, como é que deve ser essa dinâmica metapopulacional. Então, olha só, o modelo dele, ele pensou o seguinte, imagina que aqui, então, a gente tem uma área, tá? E a gente tem várias regiões que podem ter indivíduos de uma determinada população, ou seja, elas contêm as condições adequadas para a ocorrência dos indivíduos. São essas manchas que ele está chamando aqui. No modelo dele, ele considerou que todas as manchas tinham o mesmo tamanho, ou seja, a mesma área, e mesmo isolamento. Mesmo isolamento quer dizer o seguinte, a chance de um indivíduo sair de uma mancha e chegar na outra é sempre a mesma, tá? Então, por exemplo, se tivesse um riacho aqui e aqui não, isso não tornaria essa mancha menos improvável de estar conectada com essa do que essa com essa, mesmo tendo um riacho aqui e não tendo aqui, tá? Então, isso é um pressuposto. Ele falou, olha, se a chance de um indivíduo sair de uma mancha e chegar em outra é tudo parecido, então eu vou considerar que elas têm o mesmo nível de isolamento, tá? Ele considerou que todas as manchas podem ter indivíduos que vão chegar por migração, então todas as manchas são unidas, e o estado final da mancha, ele considerava que a mancha de habitat poderia estar ocupada por indivíduos da população, então tendo 1 ou tendo 1000, para o modelo dele, ele considerava a mesma coisa, ou ela poderia estar vazia, como essas manchas que estão em pretinho aqui. Ou seja, apesar de ser uma área de habitat adequado, não haveriam indivíduos da população. Isso, gente, foi um modelo como se fosse uma simulação de videogame, tudo bem? Então ele criou esse modelo e ele botou essas regras nesse modelo. E o que ele fez foi tentar imaginar o seguinte, quais informações, então, sobre colonização e extinção dessas manchas vão ser importantes para determinar que a metapopulação como um todo, ou seja, que pelo menos 2 ou mais dessas manchas permaneçam ocupadas por indivíduos ao longo do tempo. Então, o modelo dele era basicamente um modelo em que a gente teria, a cada unidade de tempo, uma chance de cada mancha ser extinta ou colonizada. Chora na minha animação, tudo bem? Então, o modelo que a gente chama de modelo dinâmico aqui, tá? Deixa eu fazer mais, beleza? Então, o que ele chegou à conclusão no final das contas é que a metapopulação, não só a população, a metapopulação seria estável, ou seja, ao longo do tempo a gente não teria 100% de manchas vazias, desde que a taxa de colonização, a chance de indivíduos chegarem a essas manchas escuras aqui, seja maior do que a probabilidade de extinção, ou seja, a probabilidade de uma mancha verdinha se tornar preta tem que ser menor do que a probabilidade de uma manchinha preta se tornar verde.
Desde que essa regra seja mantida, a metapopulação pareceria estável, tudo bem? E aí, assim, se você ainda está acordado olhando esse vídeo, você deve estar se perguntando, nossa, mas não parece meio simples? Dificilmente eu vou ter um sistema em que as manchas vão ser todas do mesmo tamanho e dificilmente eu vou poder considerar que ter um indivíduo de uma espécie, uma mancha, já é considerado como uma mancha ocupada. Principalmente se for macho, que não vai deixar descendente nenhum, seria muito improvável que a população ficasse estável, tudo bem? Então, como todo modelo, ele é uma simplificação do sistema. E aí, o que ecólogo faz depois de fazer o modelo? A gente tem que ir para campo ou para laboratório, montar um experimento para avaliar, testar o modelo. Avaliar se de fato o modelo é capaz de explicar padrões naturais que a gente consegue observar, tá bom? E aí, mesmo para esse modelo simples, existem testes, tá? Não são muitos, esse modelo é da década de 70, 80, mas alguns pesquisadores começaram a avaliar se metapopulações reais podem seguir essa dinâmica aqui. E um trabalhinho bem bacana feito lá em 94, eu já era nascido, mas ninguém precisava saber, foi com essa borboletinha aqui, que é a Melithiacinctia, tá bom? Então, essa borboleta, se eu não me engano, ela ocorre na Finlândia, tá? E o Ilkka Hans, que é um pesquisador que trabalhou muito com metapopulação, ele já é falecido, e em 94 foi um dos trabalhos mais pioneiros assim, com dinâmica metapopulacional. Ele usou como modelinho essa borboletinha aqui. O que ele fez? Isso aqui é um mapa da região que ele trabalhou, tá bom? Então ele tinha aqui distância por distância, né? Então uma representação geográfica. E não sei se vocês conseguem ver, mas tudo que tem bolinha, seja bolinha escura ou bolinha vazada, é uma região que pode conter indivíduos de Melithiacinctia. As bolinhas em preto são as bolinhas que podem conter. Por que podem conter? Porque elas têm planta hospedeira dessa espécie. Tá? Borboletas larvas se alimentam de um conjunto bem restrito de plantas, isso varia entre as espécies, e eles mapearam e acharam plantas hospedeiras aqui, ou seja, suporta a larva dessa espécie. E essas regiões brancas são regiões que contêm populações da espécie. Então tem a planta hospedeira e o indivíduo. E aqui só a planta hospedeira. Como esse mapa está bem lento, eu tirei ele do artigo, mas o artigo de 94, eu repliquei ele aqui, verdinho, e separei. Morra na animação. Ah, moleque! Beleza? Eu só destaquei exatamente as manchas, tá bom? Mas desse conjunto de mancha aqui, eles fizeram isso em duas etapas. Na primeira, eles foram nessa mancha que está escrito A. Procuraram por manchas de A, porque isso já está mapeado. Eles foram nessa mancha que está escrito A, fizeram aqueles modelinhos de marcação e recaptura. Então, eles saíram marcando os indivíduos, tanto macho quanto fêmea, de Melithiacinctia, e em dia subsequente, os estagiários voltavam lá para contar quantos indivíduos tinham e principalmente avaliar se tinha indivíduo novo, não marcado, que chegou, ou indivíduo marcado que sumiu. Porque isso dá uma ideia do que a gente tem de entrada e de saída de indivíduos. Então, eles fizeram um estudo bem detalhado dessa população para estimar o tamanho populacional dela. E com base nas regras de marcação e recaptura aqui e na extrapolação que eles conseguiram fazer do tamanho populacional, eles foram lá e fizeram varreduras nas outras manchas ao longo de 2 anos. Por quê? Com uma varredura simples, usando a regra que tem aqui, eles conseguiram estimar, então, qual que deveria ser a população real em cada uma dessas bolinhas aqui, beleza? E ao longo de 2 anos, eles conseguiram, então, mapear no tempo se tinha colonização ou extinção desses locais por indivíduos de Melithiacinctia. E aí, quais foram as primeiras informações deles? As primeiras não têm muita consonância com o modelo clássico de Leibniz. Lembra que isso aqui é testar o modelo dele. Então, nessa primeira figura aqui, eu vou mostrar a área do hábitat de cada mancha e a densidade de borboletas dentro da mancha. Tá? Esse LN é só porque eles tiveram que logaritmizar os dados. Mas continua valendo a regra. Se isso aqui aumentar, o hábitat é maior. Se isso aqui aumentar, a densidade é maior. Tá? O que eles obtiveram? Aqui. O que eles viram era que quanto maior a área de hábitat, por incrível que pareça, menor era a densidade de Melithiacinctia. Tá bom? Lembra-se que é densidade, indivíduos por metro quadrado. Tá bom? Então, o que eles estavam mostrando aqui é que hábitats maiores não tinham um número proporcionalmente maior de indivíduos. É como se o número de indivíduos fosse relativamente constante. Então, quando a área de hábitat aumenta, a densidade diminui, porque o número de indivíduos varia um pouco. Tá?
Mas, enfim, primeira relação que não bate com Leibniz, porque o Leibniz previa que todos os hábitats deveriam ter a mesma área, tá? Mas não parece afetar tanto a dinâmica para essa borboleta, porque o número de indivíduos total não responde ao hábito, por isso a densidade ficou negativa. Depois foram lá, fizeram o seguinte, fizeram essa relação aqui, densidade por habitat, e pegaram tudo o que sobrou de densidade que não era explicado pelo habitat, tudo bem? Que é esse negócio aqui, resíduos da relação entre densidade e área de habitat. Então, toda variação de densidade que não era explicada por habitat está nessa figura. E viram se isso ainda poderia ser explicado por isolamento. E eles acharam uma relação negativa de novo, ou seja, fragmentos mais isolados, aqueles fragmentos que estavam mais distantes de outro fragmento qualquer, eles tinham um número de indivíduos, uma densidade menor, tá bom? E aí aqui já tem um efeito importante. Então quer dizer que a distância de um fragmento para outro era importante para determinar a densidade de indivíduos lá dentro, tá? Mas quando eles foram olhar para a dinâmica em si, que era a dinâmica de colonização e extinção ao longo do tempo, eles viram uma coisa mais ou menos assim, ó. 5 manchas que estavam extintas no início, ou seja, tinha uma planta hospedeira, mas não tinha indivíduos, foram colonizadas. E 3 manchas que estavam colonizadas foram extintas, tá? E tinha uma diferença entre os sexos. Eles viram que 15% dos machos migravam e o dobro de fêmeas, 30%, migravam, tá? Mas o que isso aqui está mostrando para a gente? Que, a princípio, ao longo desses 2 anos, a gente teve uma dinâmica que segue bem próxima do que o Levin estava prevendo. Algumas manchas foram colonizadas e algumas manchas foram extintas, tá? Que é o que ele previa mesmo. Então, essa foi a primeira parte do vídeo, tá? Vou parar por aqui porque agora eu vou cortar a gravation e seguir para a nossa parte 2 dessa aula, tá bom? Isso aí, pessoas. Thank you.